Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre o segundo livro de Reis. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Que rei copiou o modelo da planta de um altar na Assíria para fazer no Templo de Jerusalém? Alternativa A. Acais. Alternativa B. Acabe. Alternativa C. Manassés. Alternativa D. Jeroboão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Acais. Nesse quiz, vamos citar apenas os versículos bíblicos, para deixar o vídeo mais dinâmico, mas vamos deixar as referências para você ler, e fazer um estudo bíblico mais completo. Deixa nos comentários se você prefere assim ou do jeito antigo. Pergunta 2. Que rei exterminou toda a casa de Acabe, inclusive seus 70 filhos? Alternativa A. Jotão. Alternativa B. Jeroboão. Alternativa C. Zedequias. Alternativa D. Jeú. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jeú. Segundo Reis capítulo 10 versículo 6. Lembrando que você pode pausar o vídeo para ler as referências. Pergunta 3. Em que se transformou a casa de Baal de Samaria por ordem de Jeú? Alternativa A. Em deserto. Alternativa B. Em latrinas. Alternativa C. Em enxofre. Alternativa D. Em um rio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Em latrinas. Segundo Reis capítulo 10 versículo 27. Pergunta 4. Qual foi a nação que pretendia investir contra Judá, durante o reinado de Ezequias, mas teve o seu exército destruído pelo Senhor, sem lutar? Alternativa A. Egito. Alternativa B. Etiópia. Alternativa C. Assíria. Alternativa D. Amaleque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Assíria. Segundo Reis capítulo 19 versículo 32 e 33. Pergunta 5. Que sacerdote teve a ideia de colocar uma caixa com um furo para se recolher ofertas na entrada do templo? Alternativa A. Zadok. Alternativa B. Joiada. Alternativa C. Zacarias. Alternativa D. Ulda. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Joiada. Segundo Reis capítulo 12 versículo 9. Pergunta 6. Nos dias do rei Josias, quem encontrou o livro da lei no templo? Alternativa A. Ilquias. Alternativa B. Safã. Alternativa C. Aicão. Alternativa D. Micaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ilquias. Segundo Reis capítulo 20 versículo 8. Pergunta 7. Quantos reis chamados Jeroboão reinaram em Israel? Alternativa A. 4. Alternativa B. 3. Alternativa C. 2. Alternativa D. 1. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 2. Segundo Reis capítulo 14 versículo 23 e 24. Pergunta 8. Quem Nabucodonosor nomeou como governador em Judá após destruir Jerusalém? Alternativa A. Gedalias.
Alternativa B. Nebuzaradã. Alternativa C. Seraías. Alternativa D. Aicon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Gedalias. Segundo Reis capítulo 25 versículo 22. Pergunta 9. Qual foi o último rei de Israel, o Reino do Norte? Alternativa A. Zedequias. Alternativa B. Manassés. Alternativa C. Jeoaquim. Alternativa D. Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Oséias. Segundo Reis capítulo 17 versículo 6. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 10. Quantos soldados foram exterminados por um anjo de Deus, ao ser enviado para livrar Judá do cativeiro assírio? Alternativa A. 135.000 soldados. Alternativa B. 185.000 soldados. Alternativa C. 195.000 soldados. Alternativa D. 215.000 soldados. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 185.000 soldados. Segundo Reis capítulo 19 versículo 35. Pergunta 11. Qual desses reis chegou a queimar o próprio filho em sacrifício? Alternativa A. Josafá. Alternativa B. Jotão. Alternativa C. Acais. Alternativa D. Jeoaquim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Acais. Segundo Reis capítulo 16 versículo 2 e 3. Você acertou essa pergunta? Pergunta 12. O que era vendido por 5 peças de prata durante a grande fome de Samaria? Alternativa A. Esterco de pombo. Alternativa B. Cabeça de um jumento. Alternativa C. Esterco de boi. Alternativa D. Cabeça de uma ovelha. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Esterco de pombo. Segundo Reis capítulo 6 versículo 25. Pergunta 13. Quantos anos de vida Ezequias ganhou a mais após orar pedindo cura a Deus? Alternativa A. 10 anos. Alternativa B. 15 anos. Alternativa C. 20 anos. Alternativa D. 25 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 15 anos. Segundo Reis capítulo 20 versículos 5 e 6. Pergunta 14. Qual foi a cidade, cujo povo queimou seus filhos em sacrifício aos deuses? Alternativa A. Samaria. Alternativa B. Assíria. Alternativa C. Sefarvaim. Alternativa D. Boscate. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sefarvaim. Segundo Reis capítulo 17 versículo 31. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 15. De qual desses reis de Judá foi dito que o adivinhava pelas nuvens, era goureiro e tratava com médios e feiticeiros? Alternativa A. Josias. Alternativa B. Acais. Alternativa C. Acabe. Alternativa D. Manassés. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. Manassés. 2 Reis capítulo 21 versículo 1 e 6. Está gostando desse quiz? Então, comenta qual o próximo tema que você gostaria de responder. Pergunta 16. O que o rei Senaqueribe ordenou que os israelitas comessem e bebessem? Alternativa A. Fezes e urina. Alternativa B. Terra e sangue. Alternativa C. Fezes e sangue. Alternativa D. Terra e urina. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Fezes e urina. 2 Reis capítulo 18 versículo 27. Pergunta 17. Qual foi o último rei de Judá, o Reino do Sul? Alternativa A. Oséias. Alternativa B. Joaquim. Alternativa C. Zedequias. Alternativa D. Josias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Zedequias. 2 Reis capítulo 25 versículo 1 e 6. Pergunta 18. Que rei de Jerusalém teve os olhos arrancados pelo rei da Babilônia, que o levou cativo para o seu reino e lá ele permaneceu até a sua morte? Alternativa A. Uzias. Alternativa B. Jeosafá. Alternativa C. Acasias. Alternativa D. Zedequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zedequias. 2 Reis capítulo 25 versículo 7. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 19. Nos tempos de qual rei viveu a profetisa Uda? Alternativa A. Roboão. Alternativa B. Josias. Alternativa C. Nadab. Alternativa D. Elá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Josias. 2 Reis capítulo 22 versículo 1 e 14. Pergunta 20. Quem matou o governador Gedalias de Judá, eleito pelo rei Nabucodonosor da Babilônia? Alternativa A. Ismael. Alternativa B. Netanias. Alternativa C. Elisama. Alternativa D. Jecônias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ismael. 2 Reis capítulo 25 versículo 25. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.